quando negamos nossas percepções. Há muitas coisas para as quais não damos muita atenção, especialmente se tratando de nós mesmos. O discurso, a forma de falarmos, revela muito da forma de pensarmos. O discurso, se dermos atenção a ele, nos diz muito sobre como uma pessoa pensa. Então podemos observar o nosso discurso como uma estratégia para descobrirmos nossos pensamentos, que, acredite você ou não, estão camuflados na maioria das vezes, escondidos. O conceito de paradoxo está fortemente ligado à comunicação humana. Essa ligação refere-se ao modo como o ser humano se comunica e, consequentemente, passa o modelo para os seus filhos, familiares, amigos e etc. Pode-se dizer que se trata de uma forma universal de comunicação. Alguns autores focalizam inclusive o maior foco de desenvolvimento de tal tipo de comunicação na relação familiar. Eles propõem vários tipos de intensidade para tal ocorrência. Existem outros pontos de vista e outras opiniões a esse respeito, mas pensando na família como de maior e mais íntimo convívio entre as pessoas, acho bem lógica tal influência. Somos o tempo todo submetidos a mensagens com sentido dúbio, ou, ao menos, no mínimo duvidosas. Da mesma forma, tornamo-nos reprodutores de tais eventos. Certamente você já ouviu frases do tipo: seja espontâneo. Essa frase é impossível de ser atendida, uma vez que ser espontâneo, segundo o Ois, significa, em uma de suas definições, adjetivo, que alguém faz por si mesmo, sem ser incitado ou constrangido por outrem. Voluntário. Como vou ser espontâneo amando de alguém? Paradoxal, uma vez que causa uma confusão mental, uma vez que a pessoa não pode executar tal mando. Se ela tentar obedecer, não será espontâneo. Quando conversei com algumas pessoas a respeito do assunto, fala confusa, elas sugeriram: vai doer mais em mim do que em você. Como assim? Vou provavelmente levar uns caçotes ou um castigo daqueles, mas o que a fala está anunciando é que, pelo que você aprontou, seja lá o que for que alguém ache motivo que merece castigo, você me obriga a puni-lo. Além disso, ainda você me causa a dor de ter que te castigar. Método muito eficiente de se criar um conflito emocional violento ou, no mínimo, método também bastante eficiente para impingir culpa. Essas ocorrências normalmente se dão com muita frequência no ambiente familiar, como já citei antes. Não podemos nos esquecer que, quando crianças, dependemos totalmente daqueles que nos provêm. Isso em todos os sentidos e principalmente no sentido mais intuitivo do ser humano, a busca da sobrevivência. Então, dependemos para comer, para vestir, para ter um teto, para sentir. Emocionalmente, então, estamos sendo bombardeados de uma forma desigual. O poder, a autoridade, a figura de provedor, enfim, aqueles dos quais depende a nossa vida e sobrevivência, nos passa esse tipo de mensagem. É por aqui que quero chegar. Antes, porém, temos que notar que, quando adultos, costumamos reproduzir as mesmas mensagens. Mas vamos falar a respeito da possível forma que nos desenvolvemos emocionalmente a fim de sobrevivermos de forma relativamente saudável. Acredito que uma das maiores dificuldades de se entender como assumir responsabilidade pelos nossos atos seja provocada em grande parte pelos danos advindos dessas mensagens. Eu explico melhor. Pensemos um pouco. Imagine você, criancinha, fofinha, gorduchinha, graciosa, bracinhos chacoalhando porque a pessoa querida entrou no seu campo de visão. Você estica seus bracinhos na direção dela e sorri, sacode as perninhas e fica naquela posição de quero colo.
me pega nos seus braços e coisas do tipo. Aí a fatalidade. Você leva um tapão no traseiro, que apesar das fraldas, dói no bumbum e dói ainda mais na alma. Aí você ouve. Não que você entenda as palavras, mas já entende as expressões. Criança malvada, deu o maior susto na mamãe e no papai quando passou perto daquela mesa de vidro, com esse andar titubeante. Mesa de vidro que, aliás, nós mesmos, os pais, deixamos no meio da sala. Onde ocorre a confusão aí? Nós pais culpamos a criança pelos nossos temores e pela nossa irresponsabilidade de ter deixado a mesa de vidro no seu caminho. Lembre-se que você ainda é criança na minha proposta. Com certeza, você nessa idade não sabe dos perigos de correr em volta de uma mesa de vidro e se esborrachar em cima dela. Já pensou? Ainda na tenra idade, ser responsável pelas atitudes dos adultos à sua volta? Eita mundo maluco! Observação para os mais exaltados. Não sou afim de tornar o ambiente da criança tão salutar que ela não venha aprender a lidar com as coisas comuns do dia a dia. Só não sou a favor de culpá-la pela minha imprevidência e pelos meus medos. Ensiná-la do perigo, sim. Culpá-la por um temor meu, não. Bem, continuando. O que normalmente você, a criança do exemplo, faz daqui para frente? Bem, se você era espertinho, você vai associar a alegria de ver a pessoa amada com um tapão ou uma reprimenda. Sobre o perigo da mesa de vidro, você ainda não sabe. Então, você nem sabe da existência da tal mesa de vidro e do perigo que correu ao passar titubeante em volta dela. Você começa a aprender a reprimir seu entusiasmo, sua alegria, pois a associação que você fez foi a figura amada, entusiasmo, correr na direção dela, versus tapão no traseiro. Considerando que mensagens desse tipo se repetem pela nossa vida fora, tornamo-nos pessoas estranhas, contidas, e que aprendem a reprimir toda e qualquer manifestação de sentimentos. Tornamo-nos econômicos nas manifestações de afeto, carinho. Nossas percepções agora passam por um filtro rígido de critérios. Diga-se de passagem que cada um de nós tem uma forma muito individual de interpretar tais ocorrências, mas no frigir dos ovos todos tendemos a duvidar e muito dessas percepções que um dia foram punidas, acrescidas de um sentido confuso. Já que nossa percepção agora é questionada por nós mesmos, que tal abandoná-la e nos basearmos pelo que nos é dito que deve ser, segundo conceitos pré-estabelecidos? Estou ironizando, sim, mas é mais ou menos por aí que a coisa desencadeia. Abandonamos nossa percepção. Fora de uso, ela fica adormecida. No entanto, continuamos a nos sentir confusos diante de determinadas formas de interpretação do meio externo, que não se afinam com percepções que teimam em nos atormentar. Então, desenvolvemos modos de pensar que desmerecem nossas percepções. Esses modos de pensar são muito comuns e você pode entender alguns do nosso dia a dia do tipo: não, uma pessoa como essa não faria tal coisa. Ou, como já ouvi muitas vezes, é até pecado você pensar dessa forma. Nisso também podemos incluir as figuras sagradas que elegemos como autoridades, ídolos, pessoas que sempre consideramos acima de nós e de nossas capacidades. Atribuímos a eles nossa forma de nos comportar, nossa forma de nos vestir e até de pensar, isto é, atribuímos a eles a responsabilidade pelas decisões que tomamos. Não mais decidimos por nós mesmos, mas pelo que essas pessoas são e pelo que elas nos representam. Desconstruímos e desintegramos assim nossa personalidade à medida que não nos responsabilizamos mais pelas nossas decisões. Lembro-me agora de uma citação de Nietzsche que diz: "Eu fiz isso", diz a memória. "Não posso tê-lo feito", sustém o meu orgulho, que é inexorável. Finalmente, cede a memória.
Aqui, segundo entendo, ele fala exatamente do conflito em que nos colocamos e nas dúvidas que temos em dar créditos às nossas percepções. Ele chama de orgulho inexorável aquilo que usamos para nos defendermos de nós mesmos, quando o que é percebido é considerado ruim. Então, segundo ele, finalmente a memória cede, isto é, ela se anula, o que significa que prevalece o orgulho, portanto, passamos a acreditar que não posso tê-lo feito. Com isso, vivemos a vida de todo mundo, exceto a nossa própria. Vivemos assim, enganando-nos e continuamente, o tempo todo. Esse vídeo é oferecido por Equilibre Cursos e Treinamentos. Agradecemos a sua visita e o convidamos para voltar sempre. Abraço!